Olá a todos! Hoje, capítulo 13, itens 7 e 8, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Item 7. Disse também àquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que, em seguida, não vos convide a seu turno, e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E serei ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo estas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Essa passagem foi registrada por São Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 15. Item 8. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras, absurdas se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscarmos o Espírito. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e serei ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Por festins, deveis entender não os respastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou, a seu turno, convidá-los? Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhe presta sem que o pareça. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem ostentação, e sabem dissimular o benefício por meio de uma sincera cordialidade. E assim, queridos irmãos em Cristo, encerramos a leitura do dia de hoje. Fique agora com os comentários. Até mais, tchau, tchau. Bom dia a todos! Que Jesus nos abençoe em mais esta oportunidade de conversar sobre as lições que Ele nos deixou como guia para que possamos encontrar a felicidade. Continuando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Itens 7 e 8. Convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. O tema de hoje é convidar os pobres e estropiados. Na verdade, este tema é um desdobramento do tema central dos ensinos de Jesus, que é o amor. Os ensinos de Jesus foram sempre dirigidos a toda a humanidade e para todos os tempos, e deveriam ficar registrados na mente dos que ouviam, estimulando o raciocínio,
não sendo esquecidos, a fim de que os que ouviam soubessem como deveriam progredir na sua caminhada evolutiva em direção à perfeição e à felicidade. Temos no item 7 a passagem onde Lucas nos direciona o ensinamento de Jesus, e a chave para esse entendimento do texto é: e serás bem-aventurado, porque esses não têm com o que te retribuir. Jesus prega o desinteresse pessoal na ação de fazer o bem. É bom reunir parentes, amigos, vizinhos, em reuniões festivas, jantares, encontros, como nós teremos sempre nos fins de ano. E Jesus não poderia pedir que esses convidados fossem substituídos pelos mendigos de rua. E nem diz que não devemos ter esses momentos, que não podemos ter esses momentos. São necessários, sim, pois aqueles que nos rodeiam são responsáveis pelo que captamos, bem como nós somos pelo que doamos aos nossos próximos. O que Jesus pretende nos ensinar é que o verdadeiro ato de bem a outros é sempre o realizado sem esperar nada em troca, sem esperar retribuição, sem interesse de obter vantagens. Lembra Kardec que a palavra banquete pode significar também participação na abundância de que desfrutas. Assim, parentes e amigos menos afortunados ou mais necessitados em casa é uma forma de ajudá-los com benevolência, com caridade, disfarçando o benefício sem ostentação, lembrando sempre mais dos que têm necessidade maiores. Lembrar sempre que a caridade deve começar na família consanguínea, que não se reuniu na terra por acaso. Os que assim fazem, esses, sem buscar os cegos e os tropeados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com sincera cordialidade, como diz Kardec. Fazer o bem sempre pelo prazer de fazê-lo, sem exigir ou esperar nada em troca. É agir segundo a lei do amor incondicional, que é a meta do desenvolvimento espiritual da humanidade na Terra. Os ensinos de Jesus, enfocados neste capítulo do Evangelho, são de uma riqueza maravilhosa e muito oportunos para os dias atuais, quando a futilidade ainda impera, marcando a nossa contemporaneidade nas cenas tristes, permitindo a vitória da iniquidade, dando vazão à inversão de valores que tem causado grandes problemas na nossa sociedade. Cabe a nós, por tudo que temos recebido, cerrar fileiras na busca dos valores da alma, transmitindo pelo exemplo, pelos nossos exemplos, a todos quanto partilhamos em nossos círculos de relações. E assim, firmaremos como fortaleza das ações individuais, partir para a formação de uma sociedade mais feliz, mais justa, onde não mais haverão pobres e nem estropiados, nem de corpo e nem de alma. Que a paz de Jesus esteja conosco em mais um dia. Que assim seja.